Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu vou ler um versículo aqui da palavra do Senhor, em Mateus 24, no versículo 6. Estou com a luz do celular aqui, porque a luz da minha cozinha está fraca. Disse assim, ó: E certamente ouvirá falar de guerras, rumores de guerra, e verdes, não assustei, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, porque tudo isso é o princípio das dores. Então, nós vemos a palavra do Senhor nos diz, né? O próprio Jesus dizendo que haveria de acontecer guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, né? Nação contra nação. Em outra parte a Bíblia fala o pai contra o filho contra a pai, a nora contra a nora. E tudo isso diz a palavra de Deus. Então, irmãos, e nós vemos tudo isso acontecer, guerra, fome em vários lugares, rumores de guerra, terremotos, tempestade, até conflito entre montinhos de pessoas, muitos assassinatos, sangue derramado na face da terra. Tudo isso a palavra de Deus diz que iria acontecer. Está escrito para mim e para você. Mas eu vi a Daniela Nazari falar que Deus que revelou para ela que iria acontecer uma guerra. Só que Deus mostrou para ela o caminhão da guerra, e só que revelou para ela atrasada, né, Daniela? Você recebeu essa revelação atrasada, porque quando você fala da revelação, a guerra já havia começado, né? Eu não vejo, irmãos, por que Deus ficar revelando isso para profeta, ficar revelando isso para pessoas. Olha, essas pessoas que dizem profeta, né? Para que Deus fica revelando isso? Você já deixou a palavra para mim, para você, já deixou escrito. É só eu e você pegar as escrituras e ler. Então não precisa Deus ficar revelando, não precisa Deus ficar dando sonho, não precisa Deus ficar levando ninguém no inferno, nem no céu, não sei aonde, para ficar mostrando algo que Ele deixou escrito para nós. Ele deixou escrito, foi para o mundo inteiro. E quando vem essas revelações, esses sonhos, essas coisas assim, é para uma pessoa só. E há pessoas que acreditam e há pessoas que duvidam, como eu também duvido. Só que aí as pessoas ficam, irmãos, é porque Jesus está voltando, por isso que está acontecendo isso. Eu não acredito que Jesus vai voltar no meio da guerra, irmãos. Eu não acredito. Eu acho assim, que quando Deus enviar Jesus para vir buscar a tua igreja, buscar o seu povo, buscar os seus escolhidos, tem que ter havido paz. O mundo tem que ter feito a paz, tem que ter feito paz, porque nós vemos aí a briga entre lá o povo lá da faixa de Gaza, lá o Hamas com Israel, e aí outros tiram proveito e começam a entrar também e fazer aquela bagunça, né, como os irmãos têm visto. Que sempre aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Só que aquele povo lá do Hamas, eles, como eles são, a maioria deles ainda são descendentes de Ismael, do filho de Abraão, né? Eles vivem ainda na lei de Moisés. Então, para eles matarem e morrer, não há dificuldade nenhuma. Porque enquanto eles estão tirando vida, eles estão se engrandecendo. Enquanto eles estão morrendo, para eles é ganho. Porque eles acham que eles vão para o céu. Né? Mas eu não acredito que Jesus vai vir no meio dessa coisa toda, nessas brigas todas, no meio dessa coisa toda. Porque primeiro Israel tem que ter feito acordo de paz com eles e com outros.
E ainda existe aquela parte, né, irmãos, que tem que ser construído o terceiro templo, que vai abrigar a besta, o falso profeta, o anticristo, né? Porque Israel não recebeu Jesus, não acredita em Jesus até hoje, e eles estão esperando o Messias, né? E como eles ainda têm que estar esperando o Messias, alguém vai se fazer de Messias para enganar eles, como eles já estão enganados, mas alguém vai se fazer de Messias e é o diabo que vai se fazer de Messias, né? Para poder ainda enganar mais ainda eles. Então, meus irmãos, no meio desses acontecimentos, tem pessoas que tiram proveito para falar que Deus está falando, que Deus está revelando. Eu acho assim, meus irmãos, em vez das pessoas ficarem com esse negócio que Deus está falando, que Deus está revelando, que Deus está arrebatando, por que essas pessoas não vão congregar, hein? Era melhor vocês ir congregar, irmãos. Principalmente Quem fica pedindo pix na internet? as pessoas que, quando vai falar da palavra, falar tudo errado. Ah, porque eu sou dessa doutrina. Para mim, essa doutrina é obediência. Para mim, essa doutrina é amor ao próximo. Por que essas pessoas não vão congregar? Está cheio de pessoas aqui nessa plataforma que não congrega, não tem igreja, não tem pastor, não tem ministério e acha que tem vida com Deus. Porque a pessoa tem que congregar, irmãos. Tem que congregar. Todo crente tem que ter uma congregação. E tem até pastor, irmão, que não tem pastor. Tem até pastor que não tem rebanho e fala que é pastor. Pastor do quê? Evangelista. Evangelista do quê? De sentar na cadeira e ficar o dia inteiro na internet? Falando mal da vida dos outros? E torcendo a palavra, lê a palavra e fala tudo errado? Tá aí, meus irmãos. O vídeo já tá muito grande, já tem 7 minutos. Vou parar por aqui. Fica com Deus, meus irmãos. Eu amo vocês, viu?